Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando o assunto sobre os alimentos e os animais lícitos e ilícitos no Islã. Aqui vamos falar sobre os tipos de carne nos restaurantes e comerciais. A carne não sacrificada por muçulmanos. A carne não sacrificada por judeus ou por cristãos, ou seja, não sacrificada por cristãos, como por exemplo, foi sacrificada por hindus, budistas ou ateus. Essa é considerada ilícita no Islã, ou seja, o muçulmano já é proibido consumir esse tipo de carne, se encontrou, se é num restaurante ou num estabelecimento comercial, açougues ou algo similar, se vende essa carne e não foi sacrificada por nem muçulmano, nem judeu ou cristão. Aqui volta aquilo que a gente falou. Se o animal foi sacrificado em nome de qualquer tipo de Deus ou outros deuses, então se torna ilícita para o muçulmano. Então aqui é exatamente isso que está enfatizando, porque no caso cita aqui o exemplo de hindus. Hindus, eles têm vários deuses que eles adoram. Budistas têm o Buda aí como o deus deles. Os ateus, então, não acreditam em Deus. Então eles vão sacrificar ou para seus deuses, seus ídolos, ou para nada. Então, nesse caso, esse tipo de carne, esse tipo de alimento é ilícito para o muçulmano. Lembrando, aqui se trata das carnes, ou seja, o animal abatido ou a carne. Não significa que aqui não entra, por exemplo, o não muçulmano como o cristão ou o judeu ou o hindu ou o budista está vendendo ali ou produz algumas frutas, alguns cereais. Esses alimentos são lícitos nesse caso. Apesar de serem vendidos por um budista ou um ateu, porque naturalmente ou na essência esses são ilícitos, aliás, são lícitos na essência, no princípio são lícitos. Frutas são lícitos na essência, seja qual for a pessoa que está vendendo. Então aqui estamos tratando do animal sacrificado. Por exemplo, essas pessoas estarem vendendo, ou seja, sacrificaram e vendem esse tipo de carne. Então, aquela que foi sacrificada por não muçulmanos, não judeus ou não cristãos, sendo esses budistas ou hindus, ateus, para o muçulmano tem que evitar o seu consumo. É considerado ilícito. A carne que foi sacrificada por um muçulmano, ou um judeu ou cristão, tal como estabelece a norma da degola no Islã, é lícita por unanimidade. É permitido consumir essa carne por unanimidade. Então, essa aqui já foi sacrificada por ou um muçulmano, ou talvez por um judeu, ou por um cristão. E seguiu todas as normas que a gente falou. Faca bem afiada, cortou atingindo aqueles 3 ou 4 membros que foram mencionados, que seria a veia jugular, a artéria aorta, laringe, esôfago, ou 3 desses órgãos. Então, aquele que é judeu fez isso, também fez em nome de Deus, ou seja, sacrificou em nome de Deus, ou o judeu fez o mesmo corretamente, uma faca afiada, atingiu aqueles 4 membros, falou em nome de, matou ou sacrificou em nome de Deus também. Então essa carne é por unanimidade permitida consumir, ou seja, o muçulmano pode comer com toda a tranquilidade que ela é lícita. Se vai comprar em um estabelecimento comercial ou se é num restaurante, essa carne é lícita, permitida. A carne sacrificada por um muçulmano, judeu ou cristão, mas de maneira não islâmica. Como, por exemplo, por asfixia ou eletrocutado, este tipo de carne está taxativamente proibida. Então, foi sacrificada por um muçulmano, ou seja, até mesmo sendo um muçulmano,
sacrificando um animal através de quê? Eletrocutamento ou asfixia, esse animal é ilícito para o seu consumo. O muçulmano ou os outros muçulmanos não devem consumir a carne desse tipo de animal, que foi sacrificado por muçulmano, ou seja, um outro muçulmano. Só que não foi de maneira correta, não foi de maneira islâmica. Abateu o animal por asfixia ou eletrocutamento, então é ilícito, é proibido o seu consumo. Assim como se for feito da mesma maneira com um judeu ou um cristão, ou seja, não sacrificou corretamente conforme a regra ou os requisitos do Islã, mas sim eletrocutou, torturou, fez o que fez e o animal morreu. Então, se a gente ou o muçulmano tem a certeza de que esse animal passou por essa situação, ou os animais, ou aquela carne, os animais passaram por essa situação que é ele, eletrocutamento ou asfixia, então tem que evitar o seu consumo porque, como vê aqui, está taxativamente proibido o consumo desse tipo de carne. Aí vem sobre a carne sacrificada por um judeu ou cristão, mas sem ter segurança de ter sacrificado corretamente, seja em açougues ou em restaurantes. Em princípio, é lícito consumi-la. Deve-se comê-la em nome de Allah. Então, aqui já coloca um outro tipo de detalhe. É uma carne que o animal foi sacrificado por um judeu ou cristão, mas não se tem a segurança, não se tem a certeza de que foi sacrificado esse animal corretamente, com os princípios do Islã. Não se tem essa certeza, não se tem essa segurança que esse cristão ou aquele judeu sacrificou corretamente conforme as normas do Islã. Então, a princípio, aqui diz, é lícito consumir, é permitido o muçulmano consumir esse tipo de carne. Então, mas no momento que esse muçulmano vai consumir esse animal ou essa carne deste animal que foi sacrificado por um judeu ou cristão, mas sem ter-se a certeza, a segurança de que foi corretamente sacrificado, então ao comer, ao ir consumir, tem que falar ou pronunciar Bismillah, ou seja, em nome de Allah. A tradução de Bismillah, em nome de Allah, ao ir consumir. É o que consta aqui. Então, diz Bismillah, em nome de Allah, e antes de consumir, antes de comer. Sendo aconselhável buscar locais e restaurantes onde se consuma carne halal com segurança. Ou seja, nesta insegurança que a gente acabou de citar, tem-se a certeza que o animal foi sacrificado com um judeu ou um cristão, mas não se tem essa segurança, essa certeza que foi sacrificado conforme as normas do Islã. Então, se tem uma outra opção, até já tinha citado isso anteriormente, se tem a certeza ou outra opção que é aquela carne que seja halal, ou seja, um açougue que o vendedor abate islamicamente ou é muçulmano, abate corretamente, então a opção é se buscar esse tipo de restaurante ou estabelecimento comercial, ali onde se abate ou se tem certeza, porque se é muçulmano, se é muçulmano, sabe-se ou tem-se a certeza que o abate dele está corretamente conforme as normas do Islã. Então, ali onde não se tem segurança, a gente tenta evitar. Já tinha comentado sobre isso, que nas duas opções, a prioridade é aquele restaurante que seja halal, ou seja, restaurante onde o alimento é halal, ou onde o estabelecimento também, o vendedor, os seus animais, ele bate de forma halal, de forma lícita, conforme as normas do Islã. Essa parte, até onde fala sobre essa carne, onde a gente está insegura, ou seja, não temos a certeza, foi abatido de forma correta ou não, tendo a certeza que foi um cristão ou judeu. Tem uma citação ou uma passagem em que disse que o profeta Muhammad ou seus companheiros, ou algo similar, receberam, ou o profeta recebeu uma carne vinda de judeus, ou seja,
Sabemos que na época do profeta Muhammad, quando ele emigrou para Medina, ele encontrou ali alguns povos que não eram muçulmanos, entre eles tinham tribos judeus. Então, numa das festividades deles, ofereceram a carne ao profeta. Aí a sua esposa, que era a Aisha, questionou ou perguntou, mas como é que vamos consumir essa carne? Como você vai saber se é halal ou não? Então, o profeta Muhammad disse, sabendo que vem dos judeus, ou seja, pessoas ou povo que acredita em Deus. Então, mesmo com essa insegurança de não saber se foi abatida de forma halal ou não, ele disse, diga Bismillah e coma, ou seja, fala em nome de Allah e coma. É uma carne que vinha do povo judeu. Então, é uma das evidências que aqui cita-se. Aliás, esse texto, essa passagem cita isso, e é uma das evidências que os sábios usam é este hadith do profeta Muhammad, que a própria esposa do profeta, uma das esposas, a Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, que questionou e recebeu essa resposta. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.